Alô você, meu amigo, minha irmã de fé. Estamos aqui com o maior prazer, mais uma vez, trazendo até você De Frente com o Sagrado, o seu programa de cultura, amor e fé. Nesta abertura, eu vou falar sobre problemas. E quem não tem problemas? Você tem, eu tenho, nós temos. Mas é na dificuldade, é no problema que nós devemos fortalecer a nossa fé. Naquilo que você acredita, naquilo que você professa. Não importa a tua cultura, a tua religião, importa o nosso Deus, o Orixá, o Buda, não importa quem. É por isso que eu quero, nesta abertura, pedir que entregue os seus propósitos da sua vida, sejam eles emocionais, financeiros, profissionais, familiares, doença, dependência. Esta semana eu venho tratando muito sobre dependência e sobre doença. E para quem é que eu entrego tudo isso? Para o Orixá. E ele me fortalece e ele fortalece quem busca ajuda. E é isso que eu quero que você pense e é isso que eu quero que você faça. Dobre o seu joelho diante do teu Deus, da tua fé, e entregue a Ele teus propósitos. Não desista. Não te torture, acreditando que o teu problema é muito maior do que o do outro. Deus, o Orixá, Ele dá a cada pessoa o fardo que ele pode carregar. Como já diz, nós não carregamos uma cruz maior da força que podemos suportar. Portanto, nessa abertura eu quero que você entregue os seus propósitos. Não desista, persista, porque muitas vezes quando você está desistindo, a resposta está quase chegando. Que o Orixá, Iemanjá e Oxalá, que são os orixás do programa, que abençoe você e a toda a sua família. Dito isto, vamos para a nossa pauta de hoje. Hoje falaremos, dando prosseguimento à série Orixás, estamos no nono Orixá agora, perfeito? Falaremos sobre Chapanã. Mas afinal, Chapanã, Samponã, Sapatá, Obaluaê, afinal de contas, quem é quem nessa história dentro da nossa cultura? Hoje vamos esclarecer, afinal, Chapanã é o senhor da peste, é da doença, é o da bexiga? Afinal, dentro da nossa cura, quem é o Orixá Chapanã? E para poder trazer todo o conhecimento, todo esclarecimento sobre essa série, é ele, o meu amado, meu amigo Eric Rolf, o homem da cultura. Bom dia, Eric. Bom dia, sejam bem-vindos e muito axé a todos. Axé a todos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua prestimosa assistência ao nosso programa, né? Repetindo sempre, eu não canso de falar aos nossos televisivos, aos que nos assistem, tá? O nosso programa tem conseguido um índice muito grande de receptividade nos lares gaúchos quanto à nossa cultura. Agradeço muito as pessoas que têm assistido, que têm olhado o nosso programa. Com certeza é um programa simples, muito simples, tá? Mas ele é bem produzido. Nós temos o grande André, o nosso colaborador dedicado, ele é correto, ele é dedicado, ele é chato, porque ele quer a pauta ao rigor, ao extremo. E certo está ele, porque ele prepara a pauta para mim e para o Eric, tá? E ele quer que siga a pauta. Correto ele, e assim a gente procura fazer. André, muito obrigado, que Iemanjá, teu pai Xangô, te abençoe sempre e continue com a gente. Dúvidas, pautas? Ao final do programa, os créditos informa o telefone do André, perfeito? Eric, bom dia, Eric. Bom dia. Como você sempre diz no início do programa, abra sua mente, acalma o coração.
que as coisas podem ser diferentes, realmente, e acabam sendo diferentes. Nós estamos trazendo informação aqui e quebrando muito paradigmas, né? E isso é importante para a atual sociedade. Veja bem, né? Quando ele fala assim, ó, abra a mente e acalma o coração, este bordão dele refere-se a que as pessoas que não comungam da mesma fonte que nós, não nos ataque, porque nós não atacamos você. Cada um tem o seu modo de estudo, o seu fundamento, que não, nós não falamos em fundamento, né? Então nós respeitamos e buscamos também de vocês o respeito. Eric, querido, hoje nós vamos falar sobre Chapanã, né? Aonde abordaremos terra, cura, transformação, compreendendo o fundamento de Chapanã. Primeira pergunta que eu devo fazer: quem é Chapanã dentro da cosmologia iorubá e como esse orixá é compreendido no Batuque? Bom, primeiramente, o Jagun de Chapanã, o Bitundi, ele informa que Chapanã não pode estar doente para entrar no corpo das pessoas. Isso é importantíssimo, porque essa é a base do conceito de Chapanã. Por muito tempo, as pessoas acabavam tendo aquele conceito que Chapanã seria o orixá da peste, das doenças, das chagas, né? Mas esse conceito é equivocado, porque é o contrário. Chapanã precisa estar bem curado, ele não pode estar doente para poder entrar no corpo das pessoas para curá-las. Então, isso é muito importante, né? Esse é o conceito iorubá, esse é o conceito ali do povo ali da Nigéria. No Batuque, nós temos o conceito muito semelhante, que Chapanã, ele está ligado ali às doenças, não é bem conceituado, porque quando fala doença, parece que Chapanã estaria trazendo as doenças, quando na verdade é o contrário. Por quê? Chapanã está ligado ali a toda aquelas questões de saúde, né? Ele precisa, a gente sempre que tem algum enfermo ou doenças de pele, acabamos recorrendo a esse orixá, né? Chapanã é uma divindade muito cultuada no Batuque, representada por vassoura. Eu preciso até ser sincero que antes de começar meus estudos, eu achava muito estranho associá-lo à vassoura, né? Quando a gente fala vassoura, não é esse elemento igual que nós temos aqui no Brasil, mas a vassoura dele, ali da Nigéria, ela é diferente da que nós usamos aqui com cabo e etc. Mas o símbolo de Chapanã é a vassoura, né? E é importante também dizer que Chapanã, além da cura ali, ele não se veste com palha, mas aí, se quiser entrar, a gente entra no assunto mais à frente. Eu acredito, meu querido, que esse assunto nós devemos abordar de uma outra forma, porque ele é bem extenso e é bem complexo. E acredito que talvez a gente vá afrontar alguns conceitos, mas para esclarecimento, vamos sim abordar em outro momento. Muitas pessoas associam Chapanã aos cemitérios, Eric, tá? E ao mundo dos mortos. Afinal, existe fundamento para afirmar que Chapanã seja um orixá de cemitério? Isso é verdade? Não, pessoal, o que ocorre é o seguinte, para o povo iorubá, o cemitério é um local sagrado para a religião estrangeira, para os estrangeiros, não tem nada a ver com a própria cultura, porque eles enterram os mortos deles dentro da própria casa, ali no corredor ou no próprio quarto onde esse indivíduo dormia. E vem outro ali e vai dormir naquele quarto, vai ali comungar do espaço que é ali de todos. Então, eles não conseguem ter essa concepção de um indivíduo deles estar enterrados no cemitério, num local distante, num local a qual eles não têm um acesso constante, porque eles precisam se comunicar com os mortos, eles acabam
ali se comunicando naquele momento, né? Espontâneo e simultâneo. Então, o cemitério não faz parte da cultura ali do orixá. Então, não existe, gente, não existe orixá de cemitério. Isso é um conceito da diáspora, é um conceito que criaram aqui, talvez para associar os ancestrais a determinados orixás, mas não existe orixá de cemitério. Uma associação, inclusive, que fazem é a questão do Chapanã Agama, a Gama, que nós já até comentamos algumas vezes, que é uma divindade masculina, a qual está ligado à criação do mundo e inclusive do mundo do povo Fon, a qual ele é representado por um camaleão, né? E esse Agama, não sabemos por que, em determinado momento, começaram a dizer que seria uma Oxum e associaram como se fosse uma divindade feminina, ligada ao cemitério, que estaria dentro do cemitério. Mas, primeiramente, a Oxum, ela está ligada à vida. Não tem como colocarmos ela dentro do cemitério e jogarmos ali. Segundo, as cantigas de Chapanã Agama estão dentro da roda de Chapanã, então, e não tem nenhuma cantiga ali vinculada ao Oxum. Então, não tem como nós vincularmos a divindade Agama, né, a cemitério, muito menos a Oxum. Excelente, cada vez mais esclarecedor o nosso Eric Hove. Chapanã é frequentemente associado a doenças e as curas. Isso é um ponto. Com relação com essa relação, tá? Como é compreendido na nossa tradição? Chapanã está ligado à doença e à cura. Como é que entendemos isso dentro da nossa tradição da cultura afro-gaúcha? É aquela questão. Tudo que nós precisamos aqui na diáspora, costuma a gente dividir para os orixás. Determinado orixá cuida de tal elemento, determinado orixá cuida de tal problemas. Então, nós atribuímos muito ao San e a Chapanã. E até no costume aqui do Batuque é muito comum termos serviços que começa com o San, depois passa para Chapanã e vice-versa. Está sempre ali ligando, porque são duas divindades que estão ali sempre trabalhando para a cura. Claro que todos os orixás, eles podem também ajudar na cura. Porém, Chapanã, ele é uma divindade que a gente está sempre chamando ele para vir nos curar, para vir nos auxiliar. Como, por exemplo, a própria saudação de Chapanã, Abaô, me ajude, venha me ajudar, ou venha me socorrer, né? Então, a própria saudação de Chapanã está pedindo, venha me ajudar, né? Então, é uma divindade que atribuímos muito à cura, não só à cura, mas à fartura. Algumas pessoas dizem que ele pode trazer miséria, isso, aquilo, mas qual divindade traria uma desgraça ou algo ruim, algo negativo para as pessoas? Então, não tem esse conceito, né? A não ser que a pessoa ela cometa alguma falha com o orixá ou traga algum tipo de ofensa ao orixá. Aplacando a ira dele, pode ser que ocorra alguma coisa nesse sentido. Chapanã ele estaria ligado à bexiga? É o órgão que ele cuida? Olha, Chapanã está ligado às entranhas e tudo, e à pele e tudo que se refira a doenças, né, de pele. Então, o Chapanã ele estaria realmente ali a nossa pele, bexiga, pode ser, e as entranhas também. Perfeito. Agora vem a polêmica. Agora tu vai ter problemas. Porque agora a nossa próxima pergunta é a seguinte. A imagem de Chapanã costuma ser associada à palha. Ponto. Qual é o significado desse elemento e existe fundamento afirmar que Chapanã utiliza palha
dentro da nossa tradição? Acalme a sua mente e abra o seu coração. Acalme a mente e abra a mente e acalme o coração, né? Porque as coisas podem ser diferentes. No Batuque Labá, Batuque Labá, que significa? o batuque é antigo, o costume é antigo, né? O batuque é antigo. Perfeito. O Chapanã não usava palha, né? Ele não era associado à palha. Quando precisava fazer uma vassourinha ali, usávamos guanchuma, carqueja ou outros elementos, ou até feito com trapos coloridos, mas não usávamos palha, porque não era costume do Batuque Labá. E por muitos anos foi assim. Eu penso que essas mudanças começaram por volta de 2000, com aquela exposição que o Babaca Leão fez, né? Onde ele vestiu, usando ali como referência o candomblé, né? Porque dá para notar que as roupas e também os elementos sofrem muita influência com o candomblé. E ele, através dessa exposição que ele fez, começou a introduzir elementos como Chapanã coberto com a palha, né? Chapanã carregando a vassoura de palha, isso que veio com por volta de 2000. E o batuque tum-tum, que é o batuque novo, né, contemporâneo, ele adotou. E hoje a gente encontra o Chapanã sendo representado com palha, mas isso nas casas que mantém o batuque Labá, continua Chapanã sem palha. Isso nos anos 80, nos anos 90 ainda, quando a Bela de Chapanã ainda estava viva, né? Então, assim, em momento algum, ela fazia referência, ou o próprio Chapanã, quando estava no mundo, em momento algum, ele pedia palha, ou carregava palha na roupa, ou se referia à palha. Isso a gente não via quando ele estava manifestado. O Chapanã do Silva de Chapanã, que também era belíssimo, em momento algum, ele pegava palha, ele usava a palha durante ali o tempo que ele estava ocupado. Então, isso é um costume do batuque tum-tum. O batuque Labá continua mantendo o costume antigo. Te faço uma pergunta, como esclarecimento. Existe alguma tradução de Labá e tum-tum? De onde é que vem esse... Isso nós começamos a denominar dessa forma para que as pessoas entendessem o batuque Labá, quer dizer, o batuque antigo, o costume antigo. O batuque tum-tum, que são o batuque contemporâneo. Pode ter pessoas antigas praticando o batuque tum-tum, que se atualizaram e se aculturaram para os novos costumes, e há também, pode haver também mais novos, né? Pessoas que têm pouco tempo que estão no batuque, mas que praticam o batuque Labá. Então, isso vai depender muito do que a pessoa, como ela se relaciona ali com os costumes antigos ou com os novos costumes que estão fazendo parte agora do batuque, que estão mudando as tradições e os costumes. Bom, então, Eric, eu sou Batuque Labá, então. E tu é Batuque Labá ou tum-tum? Não, eu conservo o Batuque Labá também e o Babaldo também. Também. Nós somos a gente dinossauros. Fala, nós somos dinossauros. Eu e Eric, a gente tem uma coisa muito fantástica. A gente conversa muito, né? Aí diz assim, Eric, nós somos dinossauros. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que está ligado a 1940 é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente segue e a gente não muda. Querido, outra pergunta. Quais são as qualidades de Chapanã, certo? Na nossa cultura, e qual a distinção de um e de outro dentro do nosso segmento? Como é que tu pode pontuar isso aí? Bom, segundo o Elegun de Chapanã, Oni Kunle, Oni Babá, o que ocorre? Chapanã, Omolu e Obaluayê são as mesmas divindades,
né? Então, não há diferença entre esse orixá, porque é o orixá com vários nomes, o próprio orixá com vários nomes, né? Então, veja, no batuque, a diáspora ela teve que se adaptar. E ela teve que pegar, por exemplo, Chapanã é uma divindade, como já falei, que a Chapanã, o Mulu e o Baloé são a mesma divindade, então é uma única divindade. Só que teve que se adaptar e nós possuímos mais divindades que foram aglutinadas no culto de Chapanã. Essas divindades como Chapanã Agama, como Jupitei, Jupiteió, como Sapatá, que foram aglutinados dentro ali do culto de Chapanã. Com isso, elas mudam ali a cor dos seus fios de conta, mudam também alguma peculiaridade da comida e estão ali ligados a Chapanã ou por descendência ou até por semelhança do culto. Mas são divindades distintas que estão aglutinadas no culto de Chapanã. Sim, então nós podemos falar que dentro dessa visão de qualidades, né, existe qualidades e dentro da nossa cultura, para cada qualidade, existe uma determinação de uma prática religiosa, ou seja, esse Chapanã está feito a essa prática, esse aqui, aquela outra. É alguma coisa assim ou não tem nada a ver? Como eu disse, Chapanã é uma única divindade, só que nós aglutinamos para termos mais divindades ali no culto. E vai ter uma diferença entre um e outro, conforme ali a sua feitura, conforme os seus tabus, seus eós, que vão ali fazer com que aquele iniciado, por exemplo, de Sapatá, tenha determinados tabus, enquanto o outro de Agama teria outro, apesar que não entregamos cabeça para Agama, mas ele está dentro do batuque. E, por exemplo, Jupiteió, que acabam ali tendo uma semelhança. Mas uma coisa importante, nós, por coincidência ou por estarmos alinhados à matriz mais do que imaginávamos, no batuque não temos o Mulu nem o Baloaê. Então, nós temos somente Chapanã, né, ali, e dentro dele o Agama, Jupitei, Jupiteió, que são as divindades ali principais que nós cultuamos. Quais os principais rituais ligados à culinária e o que eles representam espiritualmente dentro da nossa cultura? Ou seja, falamos agora sobre a culinária, o ritual e o que isto representa para nós espiritualmente. Samuel Johnson, ele registra, né, no livro Religião dos Iorubás, ele registra que Chapanã, o símbolo de Chapanã é a vassoura e que os adeptos e os devotos costumam jogar ali feijão e sementes para Chapanã para acalmá-lo e para também irritá-lo ou criar algum atrito com ele, né, em nome de alguém ou alguma coisa, eles jogam sementes ou feijão, né, queimado, torrado, escuro, e jogam ali para que Chapanã fique quiselado. No batuque, nós oferecemos pipoca, nós oferecemos amendoim, nós oferecemos milho de galinha, nós oferecemos também feijão preto, amendoim, milho. Então, só que nós torramos eles levemente, não para ficar escuro, porque o escuro acabaria trazendo uma outra, assim, seria negativo, ok? Então, a gente torra para que, dê uma leve torrada para que, ao passar na pessoa aquele alimento,
quando despachasse, ele não crescesse na natureza e outras pessoas consumissem. Então, ele é torrado para que quebre, para que ele não brote, né? Algumas famílias consideram que, ao torrar o feijão preto, por já ser escuro, ele poderia ser usado para dano ou trazer alguma negatividade ali para a pessoa. Então, o que eles fazem? Eles cozinham o feijão preto, assim, só para dar aquele ponto ao dente, para que ele não brote, né? E, ao invés de torrar, já outras acabam torrando ao invés de cozinhar. Então, existe essa diferença ali. E esses elementos são usados para ali retirar as doenças para tratamento, cura e etc. Fora esses alimentos, é feito também a farofa de charque ou a farofa de amendoim, que são essas comidas que oferecemos para Chapanã. E tem algum ritual específico de Chapanã dentro da roda ou dentro do batuque que se faz especialmente para ele, com algum tipo de comida que aí as pessoas podem comer? Olha, todas as comidas que são oferecidas no batuque são oferecidas também, assim, para os orixás, né? São oferecidas para as pessoas. Algumas comidas são adaptadas, mas todas elas são oferecidas. Quando eu falo adaptadas, quando fazemos uma comida para o sangue, que é com a linguiça ou chama de salchichão, né? Uhum. A gente coloca... Salchichão ali... não, né? Aquela de gominho. Sim. É de gominho. A de gominho. Tá. E aí ela é feita e preparada. Então, ela é adaptada. Então, acaba sendo diferente ali para servir. Mas todas as comidas são servidas para Chapanã e são feitas para Chapanã. Há rituais que são feitos ali para banhos com determinadas ervas, com determinadas alimentos, né? Mas são feitos muitos axés para cura. Bom, agora eu queria que tu explicasse para nós poder entender um pouquinho, né? Qual é a relação que existe com Chapanã da cultura afro-gaúcha? Qual a relação que existe com a Nigéria? E se ocorreu algumas transformações na diáspora de um segmento tradicional e nós aqui. O que significa isso aí? Chapanã aqui, Chapanã lá, e se ocorreu alterações nessa relação de um com o outro? Bom, é muito importante dizermos o seguinte, Chapanã, a cor do fio de Chapanã em Oió, na Nigéria, é preto e vermelho. Chapanã não se veste com palha, isso é importantíssimo. Ele usa um pano que é uma capa, né? Ele pode ser lilás, ele pode ser um púrpura, então, ou preto com alguns detalhes vermelhos. Então, o Chapanã, ele não se veste com palha, ele usa capa, o símbolo dele é uma vassoura, ele está sempre com uma vassoura na mão, e outras vezes ele pode estar também carregando uma lança, uma flecha. Então, Chapanã também é considerado um odé, que quer dizer um caçador. Justamente. Ele é considerado um caçador. Bom, no batuque, a cor de Chapanã é preto e vermelho. Esse é o básico. Ele não não se vestia com palha e continua não se vestindo com palha no batuque Labá. Já no batuque Tuntum, eles colocam ali a palha, representam ali o Chapanã com a palha, colocam até e Eric, bonecos. E além disso, uma coisa muito importante que eles usam lá dentro do quarto santo, a vassoura, não é a vassoura, aquele elemento lá do candomblé, que usa, que é de palha também, eu não sei como é que chama aquilo. Eu não sei como é que chama aquilo. Dentro das casas geralmente tem aquele elemento que é cheio de palha, perfeito, e com búzios na ponta, e
simbolizando uma vassoura, né? Perfeito, que não é uma vassoura. Aliás, eles usam a vassoura e além da vassoura, usam aquilo que o Baluê carrega, né? Xarará. Xarará, exatamente. Que é o que eles carregam. O pessoal daqui chama de xarará. É. Então, o que acontece, Babaldo? Esses elementos que vêm por influência do candomblé ali, ele entra em 2000, através aquela exposição do Babac Leão, que ele ficou muito conhecida. Mas, voltando à questão, Chapanã não usa palha, não se veste, não se cobre com palha, porque ele não pode... E não é doente também. Justamente porque só as divindades doentes, segundo os iorubás, só as divindades doentes que se vestem de palha e se cobrem de palha. Então, ele não pode estar doente e para poder entrar no corpo das pessoas para curá-las. Exatamente. Então, ele não se veste de palha e não usa palha também. E lá na Nigéria, Chapanã, tu viu alguma passagem, tu viu alguma história de que ele tivesse vestido com alguma coisa? Não. Ele só está com essa capa, ele não usa, não se cobre com palha, não usa palha, tá? Mas, Eric, eu vou sair um pouquinho fora da pauta. Será que essa relação não estaria ligada, essa questão das palhas? Porque o Egum na Nigéria, ou lá em Itaparica, ele se cobre de palha. E aí, quer dizer, não só de palha, mas basicamente na Nigéria eu vejo muito isso. Quando há aquela manifestação do Egum lá dançando, geralmente coberto de palha. Não estaria uma relação, porque aqui é tido como origem da morte, de repente não associaram isto a essa questão, de repente? O que tu acha? Olha, é aquela questão. Chapanã não pode estar carregando a morte, porque ele precisa entrar no corpo da pessoa para curá-la. Então, ele não poderia estar... Ser o doente e nem a morte. Justamente, ele não estaria... ele não poderia estar associado. Na verdade, ali não só na Nigéria, ali entre o povo Fon, o que nós vemos são os zambetos, que eles estão cobertos com palha e ficam andando, correndo, girando. Ali não é um Egum. Ali é uma outra divindade, é um espírito que está associado à natureza e não tem nada a ver com Egum. Os Eguns, eles não carregam palha, eles possuem a roupa, são chamados de mascarados, que é uma outra divindade, e eles não têm ali nenhuma associação. Essa questão de associarem a palha a Egum, de fazerem contra Egum, é coisa do candomblé, tá? No Batuque não possuímos e não faz parte também da nossa É uma deturpação da informação, né? Porque, veja bem, todo mundo, quando vê um vídeo, quando vê alguma informação, está sempre nunca está ligado a uma divindade diferente que não seja uma manifestação do Egum dançando e girando e até tem coisa ali muito interessantes, né? Que tu vê que não tem ninguém embaixo. E eles associam isso aí sempre que qualquer postagem que vem, olha, manifestação do Egum. É comum isso, essa desinformação que eu falei. Sim, os mascarados, aqueles que possuem aquela roupa, tem pessoas ali, são pessoas, ali é uma representação, não é ali nenhuma, não é a roupa ali, porque tem luva, tem máscara, a gente já viu... Eric, tu acabou de me dizer uma coisa desastrosa. Eu fui para Itaparica, conheci Mestre Budijó, que é um dos maiores cultuadores de Egum, e eu achava que eu ia chegar lá e eu ia ver os Eguns se manifestando, né? Não é os Eguns, é a representação através de uma pessoa, como tu falou. Realmente é isso aí. Sim, e aquelas roupas são preparadas, elas possuem achar, são preparadas, né? Precisam vários elementos para estarem ali. Mas, veja, essa questão do Chapanã, ali, retornando, ele possui a vassoura, ele tem ali a cor dele, que é preta e vermelha, e no batuque, né, nós temos sapatá, que pode ser roxo com preto,
nós temos a gama, que pode ser o lilás com branco, entre outras divindades. Bom, no batuque, por muitos anos, tá, ele foi muito criticado e perseguido por conta do preto e vermelho, que a cor preto e vermelho, para algumas religiões aqui na diáspora, ela pertence a Exu. E é uma cor que, veja, no batuque sempre foi preto e vermelho para Chapanã. E é assim também lá em Oió, na Nigéria, né? Os fios de conta, a gente vê os iniciados de Chapanã com as contas preta e vermelha, e é possível também ver ali eles sempre estão com a roupa na cor preta e vermelha. Algumas vezes entra a cor púrpura, que é por outra fundamento, por outra questão, que ela é preparada para Chapanã dançar durante o festival, em alguns vilarejos. Perfeito. Bom, nós já falamos aqui num programa, inclusive um programa especial que a gente falou, né? Até participava a nossa querida Ronquer. Nós falamos sobre interditos, os famosos EWOS. Lembrando vocês que dentro da nossa cultura nós temos interditos, certo? Que são proibições. Então, EWOS. Um dos interditos que nós temos é que, por exemplo, um babalorixá, uma ielorixá, ela tem que ter princípios, ela tem que ter comportamento, ela tem que ter atitude, ela tem que ter tolerância, resignação. Isso é um interdito. Ou seja, se você não tem isso, você não pode se apresentar com essa qualidade. Só que nós também temos interditos e EWOS de santo, tá? E não confunda com Kizila. Kizila vem lá do candomblé, tá? E falando sobre isso, Eric, eu te faço a seguinte pergunta, né? E vou colocar antes também, tá? Que o Eric vai falar sobre um tema que não é discriminatório, sob hipótese alguma, tá? Não tem a intenção de discriminar A, B ou C, tem a ver com o interdito, o EWO de Chapanã. E aí eu te pergunto, quais são os tabus e quais são os EWOs, quais são os interditos de Chapanã? Bom, gente, isso é muito importante, porque, por exemplo, eu sou de Oxalá, não posso usar preto. Chapanã possui também os seus interditos, assim como o Ossan, como outras divindades. E, veja, por ele estar ligado a Ossan, por os dois terem uma certa ligação ali em fundamentos, por usarem folhas e etc., é importante dizermos que o maior tabu de Ossan e o maior tabu de Chapanã é a cannabis. E isso é totalmente proibido. Então, assim, uma casa de Chapanã ou um filho de Chapanã não pode. Já o filho de outros orixás também não deveriam. Não estamos ditando nada para ninguém. Mas se querem seguir a religião, não querem ter problema, arrumarem quizilas, então evitem certos, né, elementos, como, por exemplo, a cannabis. É um tabu. Não dá para a gente mascarar isso, não dá para a gente fechar os olhos para uma coisa que é importante. É um tabu. Assim como, por exemplo, o Babalorixá Marcelo, Ossan Yumi, da Ibé, Olé e Leifé, ele informa que no culto de Ossan é um tabu o Opelé e o Iquim, que não pode, não tem, no culto não pode ter, onde tem Ossan, não pode ter esses elementos que é de Ifá. Tá. Esses elementos pertencem aos ifaístas e não pode estar dentro do culto de Ossan. De Ossan. É um tabu. É um tabu. Não pode. No culto de Ossan não pode ter o Iquim nem o Opelé.
O Pelé é um oráculo. Aquele rosário que eles usam. Seria um oráculo, né? É um oráculo. Por quê? O oráculo de Ossan é o próprio Ossan. Então não pode ter esses elementos. Tu não pode colocar dentro do próprio orixá uma coisa que ele tem, por que eu vou pegar de outro? Então, se no culto de Ossan, se vai cultuá-lo, se vai ali ter o Ossan, não pode ter o Pelé nem o Iquim. É um tabu. O Iquim seria? São as sementes do Bom. Dendê, aquele que é usado para jogar. Então, resumindo, tá, pessoal? Agora, como é que colocou? Esses dois elementos estão ligados diretamente com oráculos. E que tu não pode trazer para dentro da de Ossan, porque ela tem o seu próprio oráculo. Então não tem porquê. E até porque são coisas distintas, né? Ifá e orixá. Sim, Ifá é um oráculo, né? Oráculo, é um oráculo ali que pertence ao Orunmila Ifá. Falaremos isso, entraremos no Oxalá Orunmilaia e Orunmila, que vai ser importante. Nós Isso vai vamos render. chegar lá. Tá perto. Isso vai render. Aí, eu não vou falar nada. Neste dia, eu vou me dar o prazer de ficar sentado aqui e só quem vai falar vai ser ele. Eu não vou fazer pergunta nenhuma. Ele vai discorrer sobre o seu orixá, a nossa divindade maior. Eric, querido, eu sempre falei, né, talvez erradamente, sobre Tã de Chapanã, tá? E hoje tu sabe que tu é a minha referência, tu é o meu Google. Eu digo que o Eric é meu Google, porque eu tenho um problema, eu ligo para ele. Ô Eric, o que tu acha? Aí ele faz as colocações. Tá, eu vou analisar. Daí eu analiso, mas quem sabe não pode ser assim, então ele é o meu Google. E eu te faço essa pergunta. Então lá tem aquele Tã, né, antigo, de que Chapanã foi rejeitado por Nanã, largou na beira da praia, porque ele estava doente, cheio de varíola, de pestes. Aí foi Iansã, né? Foi Iansã que acolheu ele. Iemanjá, minha mãe. Tá? Iemanjá, que acolheu ele, tratou aquela coisa. Isso é um Itã. Mas agora, indo para a questão da cultura, tá? Tu me coloque o Itã, tá? E a contribuição que esse Itã tem para dentro da nossa cultura. Olha, primeiramente, esses mitos, eles foram criados aqui por outro segmento. Não vou citá-los, porque eu venho citando aqui os ocorridos, né, do Batuque, que são a nossa história, a nossa tradição, a nossa lenda. Primeiramente, só uma pequena correção, não do Babá, mas aqui da própria diáspora, que Omolu, o filho de Olu. Então, a mãe dele não tem nada a ver com outras divindades ali. E é importante dizermos que, veja, a diáspora criou muitas lendas ali para poderem sobreviver e que nem sempre estão alinhadas com a história. Mas, veja, eu presenciei em determinado batuque, né? Tinha isso por volta dos anos 80. Tinha uma senhora, ela estava até de muleta, não conseguia ficar em pé porque a perna cheia de feridas, né? A gente sabia, conhecia ela, que era do bairro. No toque, eu posso citar o Chapanã Silva, porque ele já faleceu, já não está mais entre a gente, respeitando sempre o segredo da ocupação. Nesse caso, como ele já faleceu, a gente não podemos citar sem problema. E o Chapanã chegou, ele pediu para segurar ali o tambor um minuto, ele foi lá, pegou a mulher, botou num banquinho no meio isso nas cantigas de Chapanã, botou no meio da roda, né, a senhora, e ali o tambor foi só marcando ali o ritmo, né, e começaram a tirar uma cantiga, e ele pegou todas as feridas que ela tinha na perna, que
escorriam mesmo, estavam assim, terrível. Ele simplesmente pegou e começou, com a própria boca, a chupar ali as feridas, né? Tirando as feridas. E falou para ela assim, pode ir embora, né? Quando a senhora quiser, e daqui tantos dias isso vai secar. Mas ele tirou ali com a boca todas as feridas que estavam. Bom, passou, acho que uma semana praticamente, e a mulher voltou lá para agradecer, estava quase tudo já seca. Já tinham fechado as feridas, já tinham quase tudo seco. Então, veja, por isso que a gente mantém o segredo da ocupação, por isso que a gente mantém ali, porque não é só isso, os orixás, às vezes, como acontece na Nigéria, eles botam um braseiro no meio do salão e ali vem um orixá, pega, tira, põe na boca, o outro vai dançar segurando aquele braseiro na mão, os outros vão bater um pirão com a própria mão, eles vão comer ali as buchas de fogo. Então isso é muito comum no batuque e eles fazem isso porque é a natureza deles. Eles não fazem isso para ficar mostrando, se apresentando e fazendo alguma demonstração. É a natureza deles. Eles estão ali no dia a dia fazendo isso. Quando eles chegam, eles vão, pegam, às vezes, os tachos de comida, levantam com a mão, botam no coisa sem se queimar, porque eles não têm a ideia o medo de, eu vou me queimar, eu não posso pôr a mão ali que está muito quente. Eles vão lá, pegam aquilo, colocam em outra coisa, como se tivesse frio, como se não tivesse nada. E essa questão das feridas, Chapanã, ele veio, ele curou a velhinha, ele curou a idosa e tirou ali aquelas feridas que estavam na perna dela, que não cicatrizavam, e muito tempo. Então, isso é o poder do orixá, isso é o poder ali de Chapanã, tirando aquelas berebas, né, vamos dizer assim, aquelas feridas ali da perna da senhora. E, veja, é a nossa história, é o que dentro do batuque é a cura, né? É a Chapanã mostrando que ele tem ali o poder de curar quando a pessoa merece, quando a pessoa está sofrendo, e ali ele pode auxiliar, que é o que ocorre durante os rituais também. Então, aquele tan que eu falei no começo, desconsidera? Sim, sim. Eu nem trago esses itãs, como por exemplo aquele itã também, que falam que Oiá, ela sopra a palha de Chapanã para ver como que era ele por baixo da palha. Isso, se ele não se veste de palha, então não pertence à nossa realidade. Eu não tenho como trazer esses mitos, essas lendas, porque não fazem parte da nossa história, não fazem parte da nossa realidade. Porque Chapanã não se veste com palha. Eu acho que isso está muito ligado ao folclore de uma ideia, né? Porque cada orixá ele tem uma história. Cada orixá tem uma história, né? E às vezes eles trazem essas histórias ou do candomblé, né? Ou de qualquer outro segmento e procura associar o nosso, que não tem nada a ver. Essa que é a verdade, né? Encerrando, quem é Obaluayê? Quem é Omulu? Quem é Chapanã? É a mesma divindade. Esses 3 orixás é a mesma divindade com vários nomes. Assim, seriam títulos dele, Obaluayê, o rei da terra, Omulu, filho de Olu. Então, ali eles são a mesma divindade. É importante destacarmos que Chapanã, a saudação dele é Abau, a gente pede para ele nos ajudar. Não usamos a totô, que isso pertence ao candomblé, e a totô se refere ao buraco ali, né? Não tem nada a ver com batuque. Então não tem por que trazermos essas saudações de outros segmentos para
dentro do batuque. Então é importantíssimo destacarmos que o batuque possui sua identidade, o batuque possui seus costumes, o batuque possui a sua identidade. Não precisamos copiar, não precisamos sair do costume Labá. E não cultuamos o Mulu e nem o Baloê. Não, porque Chapanã já representa. Chapanã é que Chapanã seria o quê? A peste, a varíola. Por isso que evitam usar esse termo. Mas a gente sempre usou, pode continuar a usar e não precisa mudar. Então, o que fica para você do nosso programa de hoje? Você conseguiu entender qual foi a nossa proposta? Você conseguiu entender agora quem é Chapanã, quem é Sapatá, quem é Gama, quem é o Baluaê, quem é o Mulu? A nossa proposta era essa. Entender que a nossa cultura, ela tem definição própria. Através da diáspora que ela segue. Da diferença entre o tradicional e a nossa cultura. Isto não quer dizer que as diferenças que nós praticamos e que nós cultuamos não tem a ver com orixá. Tem a ver sim com orixá, de uma forma diferente. E hoje, através do Eric, nós conseguimos entender um pouquinho mais. Chapanã não tem nada a ver com palhas. Chapanã não é doente, porque como que um doente vai te trazer a saúde? Chapanã não tem nada a ver com cemitério ou com a morte. Como alguém vai te dar a vida se ele representa a morte? Chapanã não é miséria e tampouco é o fim. E muito menos senhor da porta do cemitério, ou senhor dos cemitérios, senhor dos mortos, senhor da decomposição, né? Tá meio que instituído que Chapanã é dono do cadáver, é dono... Desconstrói isso. A nossa intenção era essa, mostrar que orixá, Chapanã é lindo, é saudável, tá? Então, nossos agradecimentos pela sua participação com nós, agradecer por dividir e permitir que eu e o Eric entre no seu lar e dizer que orixá é vida que segue. Orixá é a redenção, orixá é a divindade, orixá é o sopro da vida e que possa elevar você a bênção aos teus propósitos, te concedendo caminho, o equilíbrio e a direção. Eric Rolf, considerações finais. Só mais uma coisinha que quase passa. No batuque, podem, assim, consultar os mais antigos, talvez hoje os mais novos não tenham acesso a isso, mas Chapanã está sempre rodeado de cachorro. Não tem nada a ver com sincretismo. Isso é uma coisa que ele sempre está ali acompanhado de cachorro. Tanto que há muitos serviços que a gente faz que pega pedaço de carne, depois passa na pessoa e dá para os cachorros comerem, que você vai encontrando na rua. Então, por quê? Porque Chapanã, ele sempre está acompanhado de cachorros. E isso é uma coisa que faz parte ali da nossa cultura. Perfeito. Em nome do De Frente com o Sagrado, em meu nome, Aldo, em nome dele, Eric Rolf, nós desejamos a você uma excelente semana. Junto à sua família, junto aos seus, com fé, amor e, acima de tudo, meus amigos, resiliência. É como diz o Eric, acalme... Como é que é? Abra a mente, acalme o coração. Abra a mente, acalme o coração. O que é isso? Abra a mente para não
somatizar o que é ruim, aquilo que você não gosta. Acalma o coração para não levar para você o estresse. Que o orixá abençoe você, que o orixá te conceda a graça de ser tocado por ele, te concedendo a graça em todos os seus propósitos. Eric, em conjunto, vamos dizer: Abau! Abau! Que Chapanã esteja contigo. Axé!